É muito bom receber você junto com a gente mais uma vez aqui no Escola Bíblica. Nós estamos estudando a Palavra de Deus a cada semana. Temas diferentes, temas importantes, relevantes para a nossa vida também. Na semana anterior falamos sobre a lei de Deus e essa semana estamos falando sobre a guarda do sábado. Ela permanece em vigor em 2020. Será que nós temos que guardar um dia específico? Será que o dia do sábado tem a ver realmente? Ou é apenas crenças judaicas, adventistas, coisas que já ficaram para trás? Vamos estudar hoje mais uma vez o símbolo da graça que tem se tornado o símbolo do legalismo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso rapidinho após esse rápido intervalo. Enquanto isso, dá tempo de você compartilhar o Facebook para as pessoas que estão assistindo a gente ou, de repente, divulgar para assistirem a Novo Tempo em vários cantos do Brasil. Espero você, é rapidinho, eu já volto ao vivo com você. Seja muito bem-vindo, você católico, você evangélico, você espírita, você livre pensador, não tem religião nenhuma, você que acredita em Deus, tem assistido a Novo Tempo, tem gostado dos estudos, tem apresentado também o seu ponto de vista, tem questionado, é esse o objetivo que nós temos apresentado esse programa para você. Nós estamos aqui para ouvir você, para que a gente aprenda juntos acerca da Palavra de Deus. E nós estamos com uma temporada muito especial, você não pode perder, continue com a gente, é a temporada Descobertas Bíblicas. Eu já vou começar a divulgar bem rapidinho, porque hoje o tema é interessante, nós temos muito assunto e você não pode sair daí, tá bom? Aguarde aí e participe com a gente. Primeira coisa é você entrar no site biblia.com.br ou entrar no QR Code que você está vendo na tela agora, filmar aí ou abrir a sua câmera fotográfica do celular e vai aparecer rapidamente para você um link para você preencher e você vai ter no seu celular o material, o guia de estudos que nós estamos apresentando aqui, tá bom? Essa semana estamos falando, como eu mencionei no início, acerca do sábado. Ontem nós falamos sobre os princípios que envolvem o sábado bíblico, o porquê do sábado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sábado em Jesus, a visão de Jesus sobre o sábado, a visão de Paulo sobre o sábado, aqueles que guardaram ou deixaram de guardar o sábado no Novo Testamento. Amanhã a gente vai falar sobre a mudança do sábado para o domingo, como é que foi esse processo, tá bom? E eu quero dizer uma coisa muito especial para você também. Na quinta-feira, muita gente está entrando em contato aqui perguntando o seguinte: pastor, como é que é a questão da guarda do sábado? Por exemplo, eu vou mencionar aqui, olha só, aprendeu a guardar o sábado, que é o nome dela, me fugiu o nome da telespectadora aqui, mas ela diz o seguinte: pastor, eu aprendi a guardar o sábado nesse período da pandemia, só que ainda não sei o que fazer no sábado. O que eu faço? Eu não posso fazer nada? O fato de ter que guardar o sábado quer dizer que a gente não pode isso, não pode aquilo, é isso? Então, quinta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é conviver com as horas do sábado, porque é muito fácil a gente falar assim, olha, o sábado tem que ser guardado, ok, mas o que a gente de fato tem que realizar, quais são as coisas boas que nós temos que fazer no sábado, que vale a pena ver como um bom dia para cada um de nós, tá bom? Vamos orar agora. Durante o programa eu vou mandar mais alguns abraços, tem alguns comentários interessantes aqui hoje e eu aguardo você junto com a gente, tá bom? Bondoso Deus, te agradeço mais uma vez pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez misericórdia dos altos céus sobre a nossa vida e pedimos também que o Senhor, de uma maneira muito especial, esteja com aquelas pessoas que estão sofrendo no Líbano, aquela explosão no porto, em Beirute, não sabemos a razão ainda, o Senhor sabe que dezenas de pessoas, próximo de centenas, perderam a sua vida, milhares estão feridas. Tenha misericórdia dessas pessoas e que ao estudarmos o tema de hoje, a gente possa perceber que tudo que temos, inclusive o sábado, tudo é pensando no Teu amor por nós.
Te agradecemos porque o Senhor está enxergando essas pessoas que estão sofrendo nesse momento, enxergando a nossa vida também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se lembrar de orar por essas pessoas, né? No Líbano, pessoas que estão sofrendo, pessoas que, sem uma razão aparente, vivenciaram esse drama. Pode ter sido, não sabemos de fato, um acidente, pode ter sido algum atentado terrorista. Cada um fala alguma coisa, mas acreditamos que em breve a solução vai vir, tá? De repente, você que está assistindo a reprise já sabe o resultado disso, mas nós estamos ao vivo aqui nessa terça-feira à noite. Vamos aos estudos. Ontem nós falamos que o sábado é um símbolo de graça e não de legalismo, né? Que o sábado, na verdade, foi dado por Deus ao ser humano para que ele desfrutasse uma bênção ao lado de Deus, que é um presente de Deus para o ser humano. Os 10 mandamentos, né? Após o cativeiro, a gente falou que depois do cativeiro egípcio, Deus libertou o povo, que era escravo. Eles não tinham liberdade, trabalhavam 7 dias por semana, e Deus liberta o povo e diz assim, ó, lembra-te do dia do sábado. Deus teve que ser duro com o povo, porque eram escravos, não adiantava passar a mão na cabeça, tinha que ser duro, ó, não se esqueça do sábado, não se esqueça que eu tenho um dia para estar com vocês. Nós mencionamos ontem também que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27 fala sobre isso, para ser uma bênção. E eu começo com um texto hoje para você, para a gente mencionar um pouquinho mais sobre a importância do sábado. Mas olhe, para você que está assistindo agora, presta atenção numa coisa, olhe o sábado como um momento de você estar próximo de Deus. Não assim, não pode nada, esses adventistas legalistas, esses judeus que vivem do Antigo Testamento. Não, olhe como uma bênção de Deus entregue nas suas mãos para você ter uma comunhão mais próxima com Ele. Isaías 58, 13 e 14 diz assim, se desviares o teu pé do sábado, se fazeres a tua vontade no meu santo dia e chamares o sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Aqui é uma mensagem inicialmente para o povo judeu, embora o sábado, como nós falamos ontem, não foi dado para o povo judeu especificamente, mas foi dado inicialmente para o ser humano, Adão e Eva, e posteriormente, é claro, ele foi reforçado, dado novamente aos judeus. Mas há uma aplicação para nós hoje dizendo o seguinte, que o sábado não tem que ser algo pesado. Nesse texto nós vimos isso, tem que ser uma bênção. A gente tem que ter uma certa expectativa com relação ao sábado. E a gente vai mencionar algumas razões para isso aqui. O sábado, a gente tem que entender, mais uma vez fechando a questão do sábado como uma bênção para nós, o sábado é um momento da gente celebrar a vida. O sábado é um momento da gente estar com a família, com a natureza e a graça da salvação. Então o sábado foi dado para que a gente martela nessa questão do sábado, muita gente falando, de novo, o sábado. Olha, o sábado é o único mandamento esquecido. Dos 10 mandamentos, existe um que foi abandonado e deixado de lado. Por isso nós fazemos questão de mostrar que o sábado aponta Deus como Criador e aponta um Deus que quer cuidar de nós. Todos os mandamentos são válidos, nós estudamos isso na semana passada. Se você quiser ver isso, acompanhe no YouTube os programas anteriores, tá? Tiago 2, verso 10, diz o seguinte, Tiago, capítulo 2, verso 10, porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo o seguinte, não adianta eu honrar o pai e a mãe, eu não adulterar, eu não adorar imagens de escultura, mas eu cobiçar a casa do próximo. Não adianta eu não falar o nome do Senhor Deus em vão, eu adorar a Deus em primeiro lugar, eu não matar e não guardar o sábado. A lei não são preceitos isolados, a lei de Deus não são normas isoladas, mas é uma harmonia da vontade divina, é apenas o
todo que vale para Deus. Quando a gente vê um vidro quebrado, né? Nós vemos ele estilhaçado ali. Foi pego em um só ponto. Foi pego naquele cantinho, mas estraçalhou, né, todo o vidro. Né? Um vidro trincado é um vidro que não serve mais, por mais que tenha batido num ponto. A lei de Deus, quando a gente fala no montante, e a gente fala de lei não só dos 10 mandamentos, mas a vontade de Deus, ela tem que ser plena na nossa vida. Não adianta a gente fugir de alguns pontos, é isso que a Bíblia diz. A lei não são 10 pinos que a gente coloca um sobre o outro e que um pode ser derrubado. Ela é uma unidade, ela é um todo e se resume no amor. Existem algumas pessoas que entram em contato com a gente e costumam dizer o seguinte: pastor, todos os dias são iguais para Deus, o importante é a gente ter um dia. Tem uma pessoa que entrou em contato com a gente aqui e eu quero mencionar, obviamente não vou mencionar o nome dele por respeito, ele obviamente não deu autorização, embora ele tenha escrito nas redes sociais publicamente, ele diz o seguinte: boa noite, é um telespectador, aproveito e mando um abraço para ele. Não devemos ficar preocupados em guardar o sábado, devemos observar todos os dias, em ser cristão, testemunhar a palavra do Senhor. Muito bem, eu concordo em partes com isso. Primeiro que nós devemos observar todos os dias, ser um cristão e testemunhar a palavra do Senhor. Realmente nós temos que ser cristãos todos os dias. Nós temos que testemunhar de Jesus todos os dias. Eu estou aqui tentando de alguma maneira trazer um testemunho para aqueles, quem sabe, que não conhecem a Jesus, e você que conhece, estamos aprendendo juntos. Nós devemos falar de Jesus todos os dias. Mas a Bíblia, ela apresenta, e daí não é o pastor, não é a igreja. Eu simplesmente estou querendo fazer o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim que Deus fez uma diferença com relação ao sábado. E a gente volta ao que nós falamos ontem. O que ele fez? Ele descansou, ele abençoou e ele santificou. O que é santificar? Separar. Deus separou um dia da semana. Quando nós vamos até Êxodo capítulo 20, ele diz o seguinte, onde nós encontramos os 10 mandamentos, a partir do verso 8, diz que esse dia que Deus separou é qual? É a sexta? É o domingo? É a terça? Ele diz assim que esse dia que Deus separou é o sábado. Então, a gente vai ter que escolher em algum momento da nossa vida em seguir os pais da igreja. Eu vou sendo bem sincero com você que está em casa agora. A gente tem que escolher entre seguir os pais da igreja, os pastores, os líderes ou a palavra de Deus. A coisa mais comum que existe são líderes dizerem o seguinte: olha, qualquer dia serve. O importante é você estar com Deus. Tudo bem, mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Deus diz. Ele diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado. E após o intervalo, a gente vai ver como Jesus lidava com a questão do sábado. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Jesus é a nossa referência. E se Ele é o nosso exemplo, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E após o intervalo, a gente vai conhecer alguns textos, algumas situações que mostram que Jesus valorizava o sábado, apoiava o sábado. E de fato acredita que nós ainda hoje, em 2020, temos que colocar o sábado de forma prática na nossa vida também. Você está vendo o QR Code aqui no cantinho da tela? É só mirar o seu celular e você vai poder ter o guia de estudos fazendo o download aí no seu celular também. Mira a sua câmera do celular, baixa o estudo Descobertas Bíblicas, a gente vai estar junto estudando mais um tema, tá bom? Rapidinho intervalo, na sequência, o que Jesus falou sobre o sábado. A gente volta já. Já estamos de volta aqui na Novo Tempo e você acompanhando a gente. Muito obrigado, hein? Mais de 1/3 da população brasileira pode assistir a Novo Tempo. Nós já estamos em mais de 20 capitais em canal aberto, então eu quero aproveitar e mandar um abraço para essas 20 capitais que estão assistindo a gente. Se tem alguém de alguma capital assistindo nesse momento, escreva aí, diga o seu nome, de onde você é.
norte e sul do Brasil, nordeste, sudeste, centro-oeste, todos os cantos, e a gente agradece a você que tem acompanhado. São mais de 400 cidades em canal aberto, vários canais pré-pagos, né, também, e as parabólicas para você que está nos cantos do Brasil aí assistindo a gente também. Estamos falando sobre o sábado, e eu quero aproveitar e mandar 2 abraços, eu não posso deixar aqui, pessoas queridas, e me chamou a atenção e que motive você a escrever para a gente também. Olha só quem escreveu, o Dino Dias, dizendo o seguinte, presta atenção você em casa aí. Amo esse programa Escola Bíblica, me ensinou o que sei da Bíblia. Sou da igreja tal, ele fala o nome da igreja, por respeito eu não vou mencionar, onde meu irmão é pastor. A pregação dele é muito boa, mas quero me batizar por imersão e já guardo o sábado como manda o Senhor nos seus mandamentos. Obrigado, Dino, por sua participação, tá? Tem mais alguém que escreveu aqui também, eu não vou mencionar o nome dela também, e ela diz o seguinte, sou evangélica de uma outra denominação, faz 3 meses que descobri o canal Novo Tempo, estou amando e aprendendo muita coisa que não entendia. Já ouvi falar que a igreja adventista é uma seita, mas agora eu entendo o motivo, é porque os ensinamentos são profundos e muitas denominações não têm esses ensinamentos e falam que muitos mandamentos do Velho Testamento foram violados, mas Deus nunca muda. Que Deus abençoe e que você, né, que de repente concorda ou discorda do sábado, continue escrevendo para a gente, você que tem sua dúvida. Essa semana é esse o tema. Semana que vem, um outro tema para você, tá bom? E vamos em frente. Vamos aqui falando sobre agora a relação de Jesus com o sábado. Eu quero ler para você Mateus 12, verso 8, que diz assim, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Não é de nenhum outro dia. A Bíblia diz assim que Jesus não é Senhor de nenhum outro dia da semana que não seja o sábado. Tem muita gente que justifica dizendo o seguinte, olha, e amanhã a gente vai explorar mais esse assunto. Muita gente diz assim, olha, hoje a guarda deve ser a guarda do domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas eu poderia justificar dizendo o seguinte, não, então devemos guardar a sexta, porque Jesus morreu na sexta-feira. E a morte de Jesus foi tão importante quanto a ressurreição de Jesus. Então esse argumento não tem base bíblica e não pode ser válido. Porque Jesus ressuscitou no domingo, ele poderia ser a sexta também, porque ele morreu, né? O sacrifício dele por nós. Mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus é Senhor do quê? Do sábado. Lucas 4,16 diz o seguinte, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. A Bíblia diz assim que o costume de Jesus era quê? Ir que dia adorar ao Pai? Aos sábados. Jesus ele aproveitava o ajuntamento das pessoas nas sinagogas para ensinar essas pessoas no sábado. E assim como futuramente Paulo fez a mesma coisa. E a gente vai ler alguns textos agora aqui. Mateus 24, verso 20, diz assim, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Esse texto é um texto interessante. Jesus, ele chega para o povo judeu e fala assim, olha, mais à frente haverá uma perseguição, os muros de Jerusalém serão destruídos. Ele faz uma profecia, né, sobre a destruição de Jerusalém e olha o que ele fala. É claro que o contexto ali é um contexto de perseguição, não é necessariamente ele ensinando sobre a guarda do sábado, porque o judeu já guardava o sábado. Mas ele diz o seguinte, olha, quando essas coisas acontecerem, vocês orem para que a fuga não aconteça o quê? Aos sábados. Por que aos sábados? Porque é o dia em que o povo se reunia nas sinagogas, era mais fácil de eles serem pegos. Isso aconteceu 70 anos depois que Jesus já tinha subido ao céu. Então Jesus sabia que mesmo depois da morte dele, o sábado continuaria valendo, estando em vigor, sendo guardado. E a gente pode ver alguns exemplos aqui no Novo Testamento de pessoas que guardaram o sábado, porque muita gente diz assim, olha, o Novo Testamento é outra história. E a gente pode mencionar algumas pessoas aqui. Por exemplo, eu vou mencionar para você. Pode anotar, ou de repente guardar na sua memória o que é importante. Quem guardou o sábado?
A gente começa no Antigo Testamento, tá? Gênesis 2, verso 3, fala que Adão e Eva guardaram. Gênesis 2, versos 1 a 3, o próprio Deus. Também Êxodo 16, verso 4 e 5, 22 e 23, diz que o povo de Deus do Antigo Testamento guardou o sábado. Isaías 56, verso 6, os estrangeiros em Israel guardaram o sábado. Ezequiel 20, verso 20, que os profetas guardaram o sábado. E aí começa, o Novo Testamento, para muitos que podem estar questionando aí. Lucas 4,16 diz que Jesus guardou o sábado. Lucas 23, versos 54 a 56 diz que Virgem Maria, ou Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. Atos 13, 13 e 14, 17, verso 2, 18, verso 4, diz que os apóstolos guardaram o sábado. E Isaías 66, versos 22 e 23, traz uma profecia dizendo que os salvos lá no céu, de um sábado a outro, adorarão a Deus. Uma referência à adoração aos sábados também. Atos 16, verso 13. Quero ler para você Atos 16, 13, que diz assim: e no dia do sábado, é referente a Paulo agora, tá? Saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Eles estavam numa cidade estranha, terras estranhas. Chegou o sábado, eles sentiram um desejo natural de adorarem com os seus contemporâneos, com aqueles que louvavam a Deus, judeus, nos dias do sábado. Se a gente vai até Atos 13, verso 42, diz assim: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Paulo, ele tinha um propósito duplo, a gente pode ver nesse texto aqui. Ele e Barnabé juntos, pregando. O objetivo de Paulo era fazer contato com os judeus, por isso ele ia até as sinagogas aos sábados, porque ali ele encontrava para falar de Jesus, mas o objetivo maior era adorar a Deus no sábado. Se nós lemos Atos 17, verso 2, um pouco mais sobre Paulo aqui. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo, ele fazia tendas, você sabia disso, Que ele era um fazedor de tendas. E nos outros dias, como fazedor de tenda, ele era um trabalhador, ele cumpria, 6 dias trabalharás. Mas ao sábado, pelo grande prestígio que ele tinha, por ser um rabino, o texto diz assim que ele ia até a sinagoga e falava e pregava aos sábados. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Coríntios, nós vemos que existem 77 sábados mencionados aqui na trajetória de Paulo, que mencionam que Paulo foi aos sábados adorar a Deus. Paulo foi, então, um dos personagens citados no Novo Testamento que, mesmo após a morte de Jesus, isso é importante. Olha só, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E Paulo, após a ressurreição e a ida de Jesus ao céu, continuou entendendo que o sábado ainda permanecia em vigor. Em momento nenhum, Paulo questiona a adoração ao sábado, ou a adoração de Deus no dia do sábado. O sábado foi dado ao homem em Gênesis 2, ele foi relembrado ali nos 10 mandamentos para Israel, mas não somente para Israel nação. Isso é importante você ter na sua mente. Eu queria que você olhasse para mim agora. Não somente para Israel nação, mas ele foi usado como instrumento de propagação das verdades de Deus para todos. Deus deu para Israel? Deu, mas não foi só para Israel. Israel tinha que pegar as verdades e fazer o quê? Ser um testemunho. Hoje nós somos a nova Israel. Não quer dizer que Deus abandonou o antigo povo de Israel, mas nós fomos incluídos, você e eu,
que não fazemos parte da nação judaica, nós fomos incluídos como filhos de Deus, como a nova Israel. E amanhã a gente vai falar um pouquinho nessa luta e conflito de entender que o sábado foi esquecido ou não, abandonado ou não, um pouquinho sobre o dispensacionalismo que divide, né, o sábado como valendo no Antigo Testamento e hoje não. E amanhã a gente vai falar sobre a mudança do sábado para o domingo. Quando isso aconteceu, por que aconteceu, era previsto, deveria acontecer de fato, é bíblico ou não, a gente vai estudar esse tema. Que Deus te abençoe e nesse momento nós vamos abrir o nosso coração mais uma vez a Deus. Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse estudo, muito obrigado porque o Senhor tem aberto a nossa mente. De coração aberto eu peço agora, que cada pessoa que assiste não ouça um homem falar, não ouça uma igreja, uma TV, mas ouça a Tua voz e siga a Tua vontade. É o que nós pedimos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.